A história começa com um ousado ataque surpresa de HOMR a um covil de uma máfia. Sob a liderança de Mikoto, os membros de HOMR se reúnem para lançar um ataque surpresa ao quartel-general do inimigo. Eles usam várias táticas e coordenação para invadir. Uma pessoa se disfarçou de entregador de pizza para enganar o guarda da porta. Assim que o guarda abriu a porta, os outros, que estavam escondidos nas sombras esperando a oportunidade de emboscar, imediatamente saíram e cortaram as cordas. Recebendo a ordem, Yata imediatamente desceu, atacou pela janela e em um instante derrubou todos os bandidos. Seu objetivo não era conquistar território ou bens, mas caçar um indivíduo específico, aquele que comprou armas desta organização. No entanto, a foto de baixa qualidade fez com que o chefe não conseguisse identificar quem era o comprador. Mikoto, com seu incrível poder, trouxe Ana, uma garota com a capacidade de ver tudo neste mundo, até mesmo os corações mais sombrios, para quebrar a parede e ir direto para dentro. Ana se aproximou do chefe da máfia para usar seu poder para extrair informações. No entanto, o resultado foi decepcionante. O chefe não sabia nada sobre a pessoa que Honra estava procurando. Não havia mais razão para continuar, e o grupo poupou o chefe e recuou. Essas pessoas nunca usaram a porta da frente, em vez disso, derrubaram a parede do oponente para escapar. Naquele momento, a força especial chegou, devido à enorme confusão causada por Honra. De qualquer forma, invadir a casa de outras pessoas ainda é um crime. Eles enfrentaram outro grupo adversário formidável chamado Seirin, ou Força Especial, sob o comando do rei Azumo Nakata. A tensão atingiu o pico, mas a HOMR não mostrou medo. Mikoto declarou que lutariam contra eles até o fim, sem hesitação. Sem hesitação, ele saltou de um andar alto e uma chama de fogo rosa assustador irrompeu de seu corpo. Toki usou seus dispositivos de medição para avaliar o poder liberado pelo terceiro rei Mikoto. Seu poder agora atingiu quase 100%, criando uma pressão esmagadora que tornou o ar espesso e pesado. Tudo o que a chama tocava se deformava e se tornava extremamente instável. As chamas subiram ao céu, formando uma gigantesca espada de Damocles. Mas Toki também não era um oponente fácil. Uma vez que ele desembainhou sua espada, eles também não hesitaram em confrontá-lo. Os membros deles liberaram seu poder em uníssono, criando um campo de força equivalente à força de Mikoto. Os campos de força de ambos os lados colidiam continuamente, nenhum lado cedendo ao outro. No céu, duas espadas gigantes apareceram, simbolizando a autoridade dos dois reis, anunciando um duelo flamejante. Ao contrário da intensa tensão da batalha, os moradores da cidade próxima ainda viviam em paz, indo à escola e trabalhando como sempre. Os alunos da Academia Shinaka eram até transportados para a escola de metrô. A Shinaka é uma das escolas mais modernas e prestigiadas do país, cercada por produtos de alta tecnologia e até mesmo robôs de serviço. O protagonista da história sou eu, um jovem de cabelo prateado chamado Yashiro. Todos me conhecem como um estudante comum, sociável, com muitos amigos e bastante popular entre as garotas. No entanto, apesar da aparência, na verdade não sou particularmente próximo de ninguém, apenas o conheço o suficiente para pedir comida em qualquer lugar. Ainda assim, tenho uma grande falha. Não consigo comer vegetais e só gosto de comer carne. Kukuri, minha colega de classe, sabe disso, então preparou refeições cheias de vegetais para mim, mas antes que ela pudesse me dar os vegetais. Eu já tinha fugido para outro lugar. Eu também tenho o mau hábito de entrar em restaurantes para roubar comida, o que faz com que o chefe de cozinha esteja sempre em alerta máximo. Kukuri se preocupa com meus hábitos alimentares. Ela tenta me persuadir a comer sua caixa de almoço cheia de vegetais. Mas no final, eu consigo despistá-la e fugir para o andar de cima, deixando Kukuri para comer ambas as caixas de almoço sozinha. Os amigos dela têm certeza de que Kukuri se apaixonou por mim, mas Kukuri não acredita que esse amor unilateral seja para mim. Ela simplesmente não quer que este garoto alegre, cujas ações são sempre escondidas e imprevisíveis, desapareça. Agora estou aproveitando meu almoço no terraço da escola. E este é o meu gato branco fofo que me seguiu até a escola. Por que as pessoas que vão à escola são tão felizes enquanto ir à escola para mim é como ir para a prisão? Naquele momento, eu estava realmente aproveitando o momento de paz quando de repente uma voz estranha soou em minha cabeça, me fazendo acordar. Cheguei a pensar que o gato tinha falado. Quando desci para a sala de aula, fiquei surpreso ao ver todos agitados. Um amigo me disse que a próxima aula foi cancelada para preparar o festival que se aproxima. Kukuri também veio me informar que o conselho estudantil me deu uma tarefa porque sempre me esqueço de trazer o PDA,
um dispositivo móvel essencial para entrar na ilha. O Kuri teve que escrever as instruções manualmente para mim, e me lembrar de encontrar o PDA se eu não quisesse ser detido na escola. Minha primeira tarefa é ir comprar fogos de artifício e trazer o recibo para o conselho estudantil. No caminho, fui pego de surpresa pelos membros da gangue de Mikoto. Eles me reconheceram como o homem que Akito estava caçando e rapidamente relataram. Poucos minutos depois, Yata, o skatista de Akito, apareceu e arremessou um taco de beisebol na minha direção. Consegui desviar por instinto, ainda sem entender o que estava acontecendo. Yata verificou novamente e confirmou que eu era o alvo, então a perseguição começou. Eu me esgueirei pelas ruas e em uma caminhonete para roubar Yata. No entanto, logo depois, 2 outros me atacaram de moto, forçando-me a descer do carro e correr para um beco próximo. Os membros do Cachimbo Vermelho continuaram a me perseguir. No beco, outro membro do Cachimbo Vermelho já estava esperando e atirou fogo em minha direção. Por sorte, um homem misterioso apareceu, apagou o fogo e usou seu superpoder para criar uma mão invisível que jogou Yata para o céu. O homem misterioso então me levou silenciosamente para longe do cerco. Depois de escapar, eu quis agradecer ao meu salvador, mas ele simplesmente me deu um soco no rosto. O jovem se apresentou como Kuro, um subordinado do 7º rei Shigen. O motivo de Kuro me perseguir é porque ele acreditava que eu era a reencarnação de um rei demônio. De acordo com a profecia de Ishigen, um rei com habilidades de precognição. Naquele momento, um vídeo transmitido por toda a cidade mostrou um jovem se autoproclamando o rei demônio, o 7º rei, e essa pessoa se parecia exatamente comigo. Isso me tornou inegável. Mikoto, o rei vermelho, foi preso pela polícia azul, o que explica por que sua gangue estava agindo de forma dispersa e desorganizada. Tentei explicar que a pessoa no vídeo não era eu, mas meu rosto, idêntico à pessoa na tela gigante, parecia totalmente convincente. Portanto, Kuro, é claro, não acreditou em mim, afinal ele estava apenas seguindo as ordens do rei Shigen, não a lei comum. Percebendo que não conseguiria escapar, pedi a Kuro para investigar mais a fundo e disse que, caso contrário, aceitaria a morte. Ouvindo isso, Kuro me deixou ir para ganhar tempo e escapar. Comecei a inventar uma história sobre uma irmã mais nova com câncer, e expressei o desejo de não fazer com que sua irmã pensasse que seu irmão era um assassino. Com uma expressão de dor, pedi a Kuro permissão para escrever uma última carta. Embora matar não incomodasse Kuro, quando ele ouviu minha triste história, ele não pôde deixar de chorar e perguntou sobre minha irmã. Eu me aproximei e dei a Kuro uma carta, que na verdade era um desenho, e pedi a Kuro para entregá-la à minha irmã. No entanto, no momento em que Kuro leu a carta, ele percebeu que havia sido enganado, mas era tarde demais. Usei um sinalizador escondido em meu bolso para cegar Kuro e escapar. Depois que Kuro se afastou atordoado, saí de dentro de uma fantasia de caranguejo. Apenas alguns arranhões e até um assassino profissional foi enganado. Mas da próxima vez, posso não ter tanta sorte. Após este incidente, a gangue de Mikoto colocou uma recompensa de 10 milhões de ienes por mim. Esta informação foi divulgada em todo o mundo, e muitos telefonemas foram feitos para dar a notícia. Uma quantia tão grande de dinheiro de fato atraiu muitas pessoas, embora algumas acreditassem que era uma farsa. Ana, uma garota com habilidades de leitura de mentes e outra superpotência que lhe permite usar esferas para determinar localizações, ajudou-os a restringir rapidamente onde eu poderia estar. Kusanagi enviou uma mensagem em massa para despachar batedores, e ele não deixou de avisá-los sobre o perigo. Ele tinha certeza de que seus subordinados não poderiam lidar com aquela batalha. Desde que a notícia da recompensa de 10 milhões de ienes se espalhou, o público ficou imediatamente agitado. Essa quantia é mais do que o salário de um ano. Então, como eles poderiam não ficar tentados? Embora algumas pessoas pensassem que era apenas uma brincadeira de honra, eu ainda estava em minha fantasia enquanto me movia. Mas eu queria ter certeza de que não seria pego. Assim que espiei de um beco, vi Kuro me procurando. Portanto, rapidamente voltei para a segurança. Depois disso, Kuro conheceu Yata, o skatista com um taco de beisebol. Yata questionou Kuro sobre me deixar escapar, mas de repente apareci no telhado, acenando para os dois, incentivando-os a lutar para que eu pudesse pegar um dos dois. Imediatamente Yata, de temperamento explosivo, sentiu-se ofendido. Não brinque com ele. Ele vai abaixar sua lança vermelha e me levar de volta para a organização. Yata avançou contra Kuro, mas Kuro também não era de se subestimar. Ele controlou sua mão invisível para rasgar o concreto e atirou um outdoor com tijolos em Yata. Yata ficou preso nisso, mas se levantou com força, atacou Kuro, que já tinha dado o passo, e revidou jogando Yata no chão. Kuro então continuou a me perseguir. Mas quando ele chegou ao telhado, ele não encontrou ninguém.
Eu escapei mais uma vez. Nesta época, eu já havia retornado ao meu dormitório para escapar com segurança. Eu estava deitado na cama, pensando na identidade do homem que se parecia comigo no vídeo. Minha vida a partir de agora estaria cheia de acidentes. O gato que eu trouxe de repente se transformou em uma garota nua deitada ao meu lado. Ela se apresentou como Neko. Vendo essa cena, meu rosto ficou vermelho de repente. De qualquer forma, eu não sou um monge. Em pouco tempo o dia de aula acabou, e os alunos que não estavam na lista de apoio do festival foram solicitados a ir para casa imediatamente. Como não me encontrou, Kuro rastreou meus passos até a escola seguindo o distintivo que deixei cair, mas ele não pôde entrar. Ele estava prestes a usar sua força para destruir toda a escola quando Kukuri apareceu e perguntou o que ele estava fazendo, porque Kuro parecia suspeito e agiu de forma estranha no portão. Ela curiosamente fez algumas perguntas. Kuro imediatamente disse meu nome. Ouvindo esse nome familiar, Kukuri concordou em levar Kuro ao meu dormitório. Kuro assentiu respeitosamente para agradecer a ela. Neste mundo, não há muitas pessoas dispostas a ajudar os outros. O assistente dele falou isso para ele, e por isso ele realmente valoriza as pessoas que o ajudaram em momentos difíceis. Neste momento, estou confuso com a aparição repentina de uma garota nua no meu quarto. Entreguei as roupas para ela, mas ela se recusou a usá-las porque sua natureza ainda era a de uma gata. Além disso, Neko também tem a capacidade de se teletransportar. Tentei dar a ela uma camisa, mas ela desapareceu em cima do armário. A voz de Kukuri chamou do lado de fora, e quando corri para fora, vi que ela tinha trazido Kuro junto. Kuro me cumprimentou educadamente e perguntou casualmente sobre minha irmã. Depois disso, ele usou sua força para voar direto para o meu quarto e sacou a espada. Eu me apressei e fugi. Vendo que eu estava prestes a ser morta, Neko saiu para deter Kuro, porque ele ainda era virgem. Kuro se virou envergonhado ao ver a cena hilária. E naquele momento, Neko e eu aproveitamos a oportunidade para escapar. Neko deformou o espaço e criou uma ilusão que estendeu o corredor para o infinito para ganhar tempo para eu correr. Assim que ela saiu, o corredor voltou ao normal, e eu saí. Quando Kuro me alcançou e tentou me pegar com sua força, Neko teletransportou Kuro para outro lugar e criou uma ilusão gigante de um gato para detê-lo. Claro, Kuro é muito perspicaz e não perdeu muito tempo com o gato, mas com isso ela conseguiu me salvar temporariamente. Enquanto fugia, eu tive tempo suficiente para ajudar uma garota a pegar suas coisas caídas no chão. Mas como resultado da lentidão, Kuro rapidamente me alcançou novamente. Assim que tudo parecia ter acabado, Neko soltou um miado e criou uma ilusão para enganar Kuro. O que ele viu diante de si foi um beco sem saída, onde um passo em falso significaria cair no abismo. Na verdade, Kuro ainda estava bem na minha frente. Mas, no final, tanto eu quanto Neko fomos encurralados. Neko criou uma parede para bloquear Kuro, e ele se perguntou como ele poderia ter sido enganado tantas vezes. Kuro atravessou a parede ilusória apenas para bater a cabeça em uma parede real, fazendo Neko rir incontrolavelmente. Neko sempre soube como usar ilusões para enganar Kuro, transformando a perseguição em uma longa brincadeira a noite toda. Todos os três estavam exaustos, mas nenhum deles parou. Finalmente, por estarem muito cansados, voltaram para o meu quarto. Neko usou tanta energia que sua barriga roncou sem parar, então decidi fazer algo para ela comer. Kuro também estava com fome, então ele relutantemente aceitou este cessar-fogo temporário. A pequena Neko escolheu todo tipo de comida e não comeu. Enquanto isso, Kukuri, que não estava por perto, trouxe a bolsa que Kuro deixou para trás. Kuro ficou imensamente grato por sua gentileza e recuperou sua bolsa esquecida. Dentro da bolsa de Kuro estava seu equipamento de culinária, e ele acabou cozinhando uma refeição suntuosa para mim. Assim que a comida ficou pronta, nós três nos sentamos para comer juntos, decidindo resolver os assuntos pendentes depois. Enquanto isso, na instalação de detenção, o rei Azul Munakata, o líder do clã Azul, veio ver Mikoto com uma atitude pouco amigável. Mikoto estava dormindo, e Munakata agarrou sua cabeça e a bateu contra a parede para acordá-lo e interrogá-lo. Em sua batalha anterior, a situação se tornou extremamente tensa. Munakata avançou e anunciou que Mikoto havia sido capturado. No entanto, Mikoto não resistiu, e até estendeu as mãos voluntariamente para ser algemado. Munakata queria saber por que Mikoto se rendeu incondicionalmente de repente e se deixou ser capturado. Munakata estava preocupado com Mikoto usando seu poder até o limite. Atualmente, a intensidade de sua aura atingiu o pico, e se a sua espada Damocles no céu perder o controle e cair, ela pode causar uma tragédia como Kagutsu, o senhor da morte de milhares de inocentes. Mikoto explicou que se deixou capturar para que Munakata pudesse vigiá-lo.
Se ele mostrasse sinais de perder o controle, Munakata seria quem o impediria. Ouvir tais preparativos fez Munakata sentir-se nauseado. E além disso, ele não podia passar 24 horas por dia vigiando Mikoto porque estava ocupado e não podia confrontá-lo o tempo todo. Depois, Munakata encontrou seu subordinado, Seri, para discutir as opções. Eles consideraram o uso de materiais não condutores para conter Mikoto. Seri sentiu que esta era uma oportunidade para matar Mikoto o máximo possível para fins de pesquisa e sugeriu métodos como injeções de grandes doses de sedativos ou relaxantes musculares. Munakata ficou surpreso com este plano audacioso e disse que pensaria mais sobre isso. Eles também continuaram a investigar o caso do homem que se parecia com Toya e descobriram que a arma do crime era um tipo de lança vendida pela máfia. O líder desta rede de suprimentos desapareceu com um caminhão carregado de explosivos e armas suficientes para abrir uma loja. A polícia entrou no caso seriamente. Portanto, Seri queria cooperar com eles para coletar informações de inteligência. Munakata queria saber tudo o que aconteceu na cidade nas últimas 2 semanas, ele tinha que ver e ouvir tudo por si mesmo para acreditar que era preciso. O Clã Vermelho também tentou suprimir os vídeos que os subordinados de Mikoto postaram online, transformando-os em clipes inúteis, e eles cruzaram o rosto do perpetrador com os registros criminais, mas sem resultado, apenas esperando que o Clã Azul não soubesse nada sobre isso. Enquanto as facções entravam em conflito em relação ao caso de Toya, eu e meus 2 companheiros ainda estávamos sentados juntos bebendo e conversando. Do lado do Clã Vermelho, eles sabiam que o Clã Azul estava envolvido, então espalharam os vídeos ainda mais amplamente para rastrear o perpetrador a todo custo. Conflitos internos também surgiram no Clã Vermelho. Rikyu, um dos seus membros, e Ata discutiram e até brigaram. Lutar é uma coisa, mas por alguma razão eles estavam lutando no bar de Kusanagi, o que o deixou furioso quando seu interior importado foi danificado. Ele imediatamente agarrou os 2 e os espancou, exigindo saber por que eles estavam teimosamente brigando. Rikyu acreditava que Mikoto foi pego muito facilmente e até insinuou que queria trabalhar para o Rei Vermelho. Ata, é claro, não podia suportar ouvir seu chefe ser difamado. Kusanagi riu imediatamente. Ambos pediram desculpas ao dono do bar e ele lhes contou uma história quando ouviu isso. Os 2 jovens imediatamente pareciam animais de estimação e imploraram desculpas. Kusanagi explicou-lhes que Mikoto aceitou ser capturado para que Munakata tivesse que vigiá-lo constantemente. O Rei Vermelho estava na verdade segurando uma bomba relógio, mas a situação também permitiu que os homens de vermelho agissem livremente sem supervisão rígida. Com isso, ambos voltaram felizes e saíram contentes. Depois que eles saíram, Ana imediatamente expôs a mentira de Kusanagi. Aproveitando o momento de paz, perguntei a Kuro sobre os homens enlouquecidos pelo fogo que me seguiram. Kuro explicou que eles eram companheiros daqueles que foram mortos e agora estavam buscando vingança. Eles eram como vassalos de um rei, todos reunidos em uma ordem. O Rei Vermelho Mikoto era o rei da 3ª ordem, e de todos os reis, ele era o mais desperdiçador. Finalmente comecei a entender vagamente. Talvez eu tenha sido confundido com um assassino por este grupo de violentos. Kuro tinha certeza de que não havia engano. Aquele homem tinha certeza de que era você. Eu vou deixar você desfrutar da última refeição de um condenado, e então vou lidar com você. Enquanto isso, no porto, os membros do Homem de Vermelho encontraram armas escondidas nos contêineres, seguindo as instruções de Kusanagi. Este foi o lugar onde o negociador desapareceu. Ele não foi o único a desaparecer. Naquele momento, Fushimi do Homem de Vermelho apareceu. Ele também havia traído os Homens de Vermelho, portanto, quando eles se encontraram, seus olhos ficaram vermelhos. Após lidar com 2 membros do Clã Vermelho, Fushimi imediatamente relatou a Kota para chamar Seri. Kuro continuou a me contar sobre o sistema dos reis. Ele explicou que existem 7 reis no total, cada um governando uma cor e possuindo habilidades e poderes extraordinários. Este mundo é governado pelo poder dos próprios reis, e nenhum governo pode desafiá-los. Mesmo o primeiro-ministro mais poderoso deve obedecer como um cão. Sem o poder de um rei, o Japão pode ser reduzido de uma superpotência a uma nação minúscula oprimida por outros países. O Rei Dourado tem atualmente grande influência na economia e tecnologia. Nossa empresa produz estes telefones. O Rei Dourado representa a cor amarela. A Ordem de Mikoto é o Rei Vermelho, que representa a cor vermelha e é descrito como destrutivo e sedento de sangue. Eles frequentemente causam problemas em todos os lugares, e não temem ninguém. Ata, um membro do Clã Vermelho, está atualmente provocando os mafiosos. Aqueles cães de caça continuam a incomodá-los, e foram ensinados por um jovem a deixá-los com raiva.
os mafiosos imediatamente sacaram suas armas e atiraram. Mas como eles poderiam acertar esses jovens imprudentes? Yata conseguiu se esquivar facilmente, disparou uma bala deles, aqueceu-a com seu poder e grudou-a nas costas dos mafiosos. Kuro também explicou por que ele estava me caçando. De acordo com o rei Shigen VII, o rei anterior tinha a capacidade de prever o futuro. Eu posso ser o sucessor do sétimo rei. Mas Ichigen teme que um sucessor como eu, que herdou o poder do rei demoníaco, se corrompa e traga desgraça. Portanto, ele ordenou que eu fosse eliminado para evitar um desastre futuro. Dito isso solenemente, Kuro exigiu que eu fosse morto no local. No entanto, eu recusei e pedi provas concretas de que sou o sucessor do rei demoníaco. Kuro então apresentou um vídeo que o lado de Mikoto havia divulgado, mas eu refutei, perguntando se isso era verdade e se eu tinha esse poder, por que eu teria que fugir das pessoas de Mikoto. Isso fez Kuro pensar novamente. Ele também me perguntou quem era Neko, e eu disse que não a conhecia. Kuro percebeu que Neko era uma Strain, o que significa uma pessoa com poderes sobrenaturais inatos que não foram concedidos por nenhum rei. Eu prometi a Kuro que provaria minha inocência. Com isso, Kuro decidiu me poupar por enquanto, mas avisou que se descobrisse qualquer indício de maldade ele não hesitaria em agir. Na manhã seguinte, Kuro, como uma mãe precisando cuidar de 2 filhos, acordou cedo e preparou o almoço para os 3. Esta foi a primeira vez que vi uma caixa bento tão brilhante e bonita. Aproveitando aquele momento, Neko pegou um pedaço, mas foi repreendida por essa ação. Foi acidentalmente incomodada por um robô de limpeza, então Neko interveio e o golpeou para que ele me soltasse. Kuro sentiu um pouco de desconforto, porque parecia que eu estava apenas focando na minha vida pessoal, sem fazer nenhum esforço para provar minha inocência. Kuro decidiu não tirar os olhos de mim nem por um momento. Durante a aula, o professor perguntou quem era Kuro, e eu menti, dizendo que ele era um estudante transferido. Neko apareceu de repente no meio da sala, planejando jogar algo na cara de Kuro, mas foi pega em flagrante. Que audácia ultimamente. O professor perguntou novamente sobre este aluno desconhecido. E mais uma vez, eu disse que ele era um estudante transferido. Assim, agora a classe tem 2 estudantes transferidos em um dia. Na hora do almoço, Kukuri ficou surpresa que eu trouxe meu próprio almoço, tornando seu esforço de preparar uma caixa extra para mim um desperdício. Aproveitei a oportunidade para provocar Kuro, chamando aquilo de bento de amor, o que fez Kuro ficar tão envergonhado que ele sacou a espada, pronto para atacar o insolente. Enquanto isso, Neko terminou sua caixa bento e decidiu pedir um pouco para Kukuri, mas imediatamente se arrependeu porque era toda de vegetais. Depois disso, continuei pesquisando, olhando a imagem desfocada do meu sósia, mas não consegui confirmar a identidade. Naquela manhã cedo, um colega de classe antiga também encontrou o vídeo e me aconselhou a desistir antes que fosse tarde demais. Tive que fingir ignorância para pedir o clipe. Naquela época, Tantok descobriu informações sobre o nome do criminoso que Shichitok estava procurando, e eles o rastrearam até a escola onde eu estudava. Depois disso, pensei em uma maneira de provar minha inocência. Eu só precisava de provas de que, quando o suspeito apareceu no vídeo por volta da meia-noite, eu não estava no local. Kuro suspeitou que ninguém poderia provar que fiquei na escola a noite toda naquela noite. No entanto, lembrei que muitas coisas aconteceram naquela noite, especialmente em relação a Neko. Ela estava sempre ao meu lado, então ela definitivamente pensou que eu era uma boa pessoa. Mas Kuro rejeitou a ideia de que uma garota simples e boba como ela fosse uma testemunha, insistindo que ela seria considerada cúmplice. Lembrei que fiquei até tarde naquela noite para me preparar para o festival do aluno, então estava confiante de que poderia encontrar alguém que me viu. Depois de um tempo lutando, finalmente os 3 preparam as roupas para a peça de teatro, o que deixou Kukuri preocupada. Enquanto isso, a equipe de Mikoto também determinou a localização da escola. Yata imediatamente correu sozinho sem esperar por nenhum plano. Aquela noite fatídica realmente teve muitos eventos. Kukuri recebeu uma declaração de amor de outro aluno na torre diante de muitas pessoas em uma cena espetacular. Ela recusou sem hesitação, deixando o rapaz chorando amargamente após um primeiro amor despedaçado. Kukuri tentou esquecer o incidente, mas eu lembrei novamente, o que a deixou desconfortável. Mas meu verdadeiro propósito era simplesmente perguntar se ela me viu vagando por lá naquele momento. Infelizmente, Kukuri não tem certeza de que eu apareci e desapareci. Após a confissão, o conselho estudantil interveio para resolver o problema. Eu acho que o conselho estudantil deve ter me visto, então fui perguntar para a presidente, mas ela não conseguia se lembrar porque não se importava com algo tão pequeno. Quem neste mundo, ocupado com o céu e a terra,
Presta atenção em alguém anônimo como eu, ela ponderou. No entanto, o assunto ganhou as notícias porque um grande incêndio irrompeu naquela noite. Muitas fotos foram tiradas pelo clube de fotografia, mas procurei por todas elas e não encontrei nenhuma foto minha, nem mesmo acidentalmente. Isso deixou Kuro cada vez mais impaciente comigo, alertando que se eu não encontrasse evidências em breve, ele definitivamente agiria. Depois disso, Kukuri pediu a Kuro para ajudá-la a levar algumas coisas para o escritório do professor. Com isso em mente, lembrei-me de outra oportunidade. Pedi ao professor para ver a lista de alunos que saíram naquele dia, e meu nome não estava lá. Isso prova que eu nunca saí da escola naquela noite, e portanto não poderia ser o culpado. A sensação de alívio foi realmente avassaladora. Qualquer pessoa que quisesse entrar na ilha de defesa teria que passar pelo sistema de portões automáticos. Portanto, se meu nome não estivesse na lista, isso significaria que eu ainda estava na ilha. Depois disso, Neko disse que era hora de comer e fui comprar algo na máquina de venda automática. Mas Kukuri teve que comprar para mim porque eu, mais uma vez, esqueci meu cartão de pagamento fornecido pela escola. Kuro perguntou a Kukuri se ela poderia sair da ilha sem o cartão, e Kukuri revelou que eu não precisava de portões automáticos, eu tinha minha própria saída secreta. Kuro estava prestes a lançar um ataque. Mas, supliquei por mais uma chance. Kuro pensou que eu estava tentando me tornar um palhaço, mas Neko saiu para me defender. Vendo que eles se protegem, Kuro sentiu seu coração amolecer, lembrando-se de seu antigo mentor que também o protegia assim. Ele não atacou. Eu realmente disse a verdade de que muitas coisas aconteceram naquela noite. De repente, Kukuri se lembrou de me encontrar na sala de ginástica exatamente às 12h30 daquela noite. Juntos, descobrimos um buraco enorme no teto, e ela até tirou secretamente uma foto minha e a definiu como plano de fundo. A partir daí, Kuro concluiu que eu era inocente. Não havia como eu ter retornado da cena do crime para a escola em menos de uma hora. Neko e eu ficamos felizes, dançando juntos. Enquanto os três voltávamos nossa atenção para os estudos, a turma inteira ficou maravilhada com o progresso muito mais rápido sob a orientação de Kuro. No entanto, quando voltei para casa para relaxar, descobri uma camisa manchada de sangue em meu armário. A memória daquela noite voltou subitamente, me fazendo questionar se eu era realmente o culpado sem saber. Neko voltou de surpresa, e embora eu tenha tentado manter a calma, por dentro eu estava apavorado. Neko também sentiu minha inquietação, mas fingiu não notar. Enquanto isso, 2 membros do Vermilion Clan, Yata e Rikyu, chegaram à escola, mas foram barrados no portão porque precisavam de um PDA para entrar. No dia seguinte, o festival escolar estava acontecendo, e Kuro assumiu um papel de liderança, organizando a todos para o evento. Vendo a manga rasgada de Kukuri, Kuro timidamente se ofereceu para costurá-la, enquanto eu ponderava, incapaz de acreditar que mesmo depois de provar minha inocência, eu ainda poderia ser o verdadeiro culpado. Então por que havia uma camisa manchada de sangue no meu armário? Ainda assim, deixei esse pensamento de lado, tentando agir normalmente com meus amigos. O Ashura Clan também tinha chegado à escola para confirmar minha identidade. Seri pediu a Fushimi para acompanhá-lo para confirmar, e embora relutantemente ele obedeceu a ordem. Yata e Rikyu pegaram os telefones dos 2 alunos e os usaram para entrar. Uma vez lá dentro, eles perguntaram sobre mim por toda parte, mas ninguém sabia onde eu estava. Ninguém poderia imaginar que eu e os outros 2 escapamos por um caminho secreto para comprar mais fogos de artifício em substituição aos perdidos na noite de perseguição. Naquela época, a facção de Scepter também chegou e negociou com o diretor, prometendo não causar problemas, desde que o diretor fornecesse informações sobre mim. Caso contrário, Seri escalaria o assunto legalmente. O diretor estava preocupado porque Scepter estava procurando por um aluno sem saber o nome. Apenas sua vaga descrição física tornava isso extremamente difícil. De repente, Fushimi saiu. Enquanto isso, 2 membros do Scepter ainda estavam procurando por mim sem sucesso. Em um momento, Fushimi e os 2 quase se cruzaram, separados apenas por um chafariz. Fushimi então foi ao centro estudantil, drogou um membro e usou sua autoridade para comparar os registros dos alunos com o suspeito no vídeo. Enquanto esperava o resultado, Fushimi percebeu que Yata e Rikyu estavam intimidando 2 garotas. Yata não permitiu que Rikyu falasse com as garotas, ameaçando dar um soco neles se o fizesse. No final, Yata apenas perguntou aos rapazes o que eles tinham feito o tempo todo. Rikyu começou a suspeitar do comportamento estranho de Yata. Nesse exato momento, Fushimi apareceu e zombou da fraqueza de Yata com as garotas, uma fraqueza que ele nunca conseguiu superar. Yata ficou furioso com o traidor, declarando que ele nem era digno de dizer seu nome.
Fushimi deu um tapinha em seu ombro, dizendo que ele era simplesmente diferente deles, então ir embora era natural. Ele apenas ficou curioso sobre como os dois conseguiram entrar, já que a segurança aqui era muito rigorosa. Fushimi continuou a provocar Yata, chamando-o pelo nome odiado de Misaki, o que apenas aumentou sua raiva. Rikyu tentou controlar Yata, lembrando-o que qualquer erro agora tornaria todos os esforços de Mikoto inúteis. Yata se acalmou um pouco, mas Fushimi continuou a insultar Mikoto, empurrando Yata ao limite. Insuportável, Yata lançou-se na batalha, com chamas rodopiando ao seu redor enquanto ele girava como um ciclone e atacava. Fushimi parou com precisão de espadachim, e os dois colidiram violentamente, trocando golpes que nenhum dos lados conseguia obter vantagem. Yata zombou que Fushimi havia enfraquecido, mas na verdade, Fushimi estava apenas ficando mais forte, usando o poder do fogo vermelho e azul para resistir ao aço. A batalha escalou até que Fushimi jogou 3 facas, fazendo Yata perder o equilíbrio e ser separado de suas chamas. Rikyu tentou intervir, mas 2 meias lâminas voaram em sua direção, forçando-o a recuar. Yata reuniu toda a sua força, as chamas ao redor de seu corpo explodindo violentamente quando de repente Seri, o vice-comandante dos Homens de Cor, e a mão direita de Munakata, chegou para impedir a batalha. Ela os lembrou que o propósito deles ali não era lutar. Reconhecendo Yata como o comandante de vanguarda do Rei Vermelho, também conhecido como o Deus do Skate, Seri então se apresentou como uma feiticeira fria e famosa, e pediu a eles que recuassem pacificamente. Mas Yata estava muito irritado para ouvir até que ela revelou que Mikoto ainda estava vivo e bem. Sua maior preocupação diária era se a comida era saborosa. Yata cedeu, reprimiu sua raiva e deixou o local. Fushimi, no entanto, foi repreendido por incitar um tumulto e invadir os arquivos da escola. Ainda assim, Seri exigiu saber a informação que ele descobriu. Antes de sair, Yata decidiu perguntar a outra pessoa. Desta vez, ele estava determinado a perguntar a uma garota para não ser ridicularizado novamente. A pessoa que ele abordou foi Kukuri, mas ela disse a ele que não conhecia totalmente a pessoa na foto. Fushimi, incapaz de localizar minha localização e o sistema interno da escola, começou a suspeitar que o perpetrador estava apenas disfarçado de estudante. Enquanto isso, Mikoto foi assombrado por sonhos estranhos. Nele, ele destruiu o local em um turbilhão de chamas tão intenso que correu o risco de se incinerar. Ele até sonhava com o rosto de quem matou seu colega. Naquela época, meu grupo parou em um restaurante porque Neko reclamou que estava com fome, mas eu ainda estava distraído, preso no pensamento de que eu poderia ser o principal suspeito. Entre tantas pessoas, apenas uma tinha minha foto. Kuroha ainda não descartou completamente minhas suspeitas. Se eu não sou o assassino, então tenho que descobrir quem me incriminou. Quando olhei ao redor do restaurante, notei que as paredes estavam cobertas com fotos de clientes habituais. Até mesmo o grupo de Kukuri tinha fotos deles lá, mas o meu rosto não estava. O dono do restaurante me reconheceu como um cliente regular, mas também ficou surpreso por não haver nenhuma foto minha existente. Ao mesmo tempo, Seri veio visitar Kusanagi. Desta vez, ela não usava o uniforme rígido de sempre, mas vestia-se como uma dama elegante. Ela ficou irritada porque Kusanagi revelou seu apelido, feiticeira insensível para aquele grupo. Mas ela não veio apenas para beber. Seri expressou preocupação com o poder crescente de Mikoto se ele perdesse o controle. O mapa do Japão pode precisar ser redesenhado? Kusanagi respondeu que este era exatamente o motivo pelo qual Mikoto procurou a família Munakata. Ele simplesmente queria uma noite de sono tranquila sem se preocupar com o perigo que ele representava. Kusanagi então compartilhou sobre um amigo que ele e Mikoto costumavam admirar muito, que agora havia falecido. 8 anos atrás, essa pessoa deu tudo de si por Mikoto, querendo se tornar sua subordinada quando Mikoto se tornasse rei. Certa vez, ele foi espancado na rua e teve que ser internado. Esse era o preço de estar perto de alguém tão poderoso quanto Mikoto. Mikoto ficou furioso e saiu para confrontar o agressor. Mas o jovem pediu que ele quebrasse suas pernas. Surpreendentemente, o violento Mikoto realmente concordou, embora depois tenha dado um tapa no jovem com um tapa. Durante este tempo, ainda estou lutando com minha identidade. Minhas memórias são nebulosas e incompletas. Kuro sugeriu ligar para Kukuri para confirmar, mas Neko agiu de forma suspeita, impedindo-me de ligar e insistindo que deveríamos voltar e perguntar a ela pessoalmente. Quando perguntada o motivo, ela apenas respondeu que não gostava, então se transformou em um gato e foi embora. Quando liguei para Kukuri, ela de repente declarou que não sabia quem eu era e nunca tinha conhecido alguém com esse nome. Seu tom não era de brincadeira, o que imediatamente levantou suspeitas entre nós. Kuro ficou ainda mais desconfiado,
e quis voltar para a escola para verificar. Tentei ligar para casa, mas a central telefônica informou que o número que eu discava não existia. Perguntei-me se eu havia discado errado ou se eu mesmo estava mentindo. Kuro pensou que minha cabeça tinha um problema. Voltando 3 anos atrás, Mikoto era então um rei incomparável com poder absoluto. Na organização havia um homem chamado Totsuka. Foi Totsuka quem foi morto. Em Shitoki, Totsuka era alegre, enérgico e de bom coração, muito parecido comigo. Ele não era um guerreiro, mas todos o amavam como família. Embora fraco, ele ansiava por se tornar subordinado de Mikoto. Acredita que o poder de Mikoto não é para destruir, mas para proteger os outros. Mikoto lembrou que Totsuka o convidou repetidamente para comer taiyaki. Após alguns anos, Mikoto se tornou rei, e até 3 meses atrás, tudo ainda estava animado e normal. Totsuka tinha muitos hobbies, e ele até comprou recentemente uma nova câmera. Ele costumava tocar violão e cantar para todos. No entanto, Totsuka foi assassinado bem na frente deles apenas uma semana atrás, deixando Yaten uma dor insuportável. Kusanagi entregou a câmera de Totsuka a Mikoto. Naquele momento, Kuro e eu voltamos para onde eu costumava chamar de lar, apenas para descobrir que era apenas um campo de esportes. Começo a duvidar se sou realmente Yashiro, ou se Yashiro nunca existiu. Quanto mais tento me lembrar, mais vazias minhas memórias se tornam. Em desespero, pedi a Kuro para acabar com a minha vida, pois a minha existência parecia sem sentido se ninguém no mundo se lembrasse de mim. Kuro preparou-se para agir. Mas então as palavras do falecido mordomo Ishigen voltaram, guiando-o. Kuro decidiu que eu deveria lutar para descobrir minha verdadeira identidade. Devemos expor os segredos por trás de tudo antes de tomar qualquer decisão. Kuro não me permitiria escolher cegamente quando ainda havia muito que descobrir. Fiquei imensamente tocado por suas palavras. Naquele momento, os holofotes no palco se acenderam e o clã Ombra nos cercou, ordenando nossa prisão. Kuro se recusou, então Seri ordenou que seus homens sacassem as espadas. Neko, que estava por perto, apareceu de repente e criou uma ilusão, transformando o estádio em uma cidade barulhenta para nos ajudar a escapar. O clã Honra entrou em caos, mas Seri rapidamente percebeu que tudo era apenas uma ilusão. Quando Neko estava prestes a levar os dois para fora, Seri os impediu. Kuro avançou para a batalha declarando que ele nem mesmo sacaria sua espada. Aquela espada não era para cortar pessoas como Seri. Mesmo sem empunhar sua arma, ele foi capaz de lutar de igual para igual contra ela, colocando-a em desvantagem. Fushimi imediatamente relatou a comoção a Munakata. Naquele momento, a espada de Damocles apareceu no céu, quebrando a ilusão. De longe, Munakata se aproximou, conjurando sua espada enquanto gradualmente dissipava o estado de transe. Com um único pisar, ele desfez o poder de Neko, forçando-a a voltar à sua forma normal. Munakata explicou suas habilidades, percebendo que ela era uma estranha latente com ilusões perigosamente potentes. Kuro decidiu ficar para ganhar tempo para elas. Neko concordou, me arrastando. Preso às regras do seu próprio clã, Kuro recusou-se a desembainhar sua espada. Munakata o pressionou, tentando forçá-lo a uma batalha de espadas de corpo inteiro. Ele nem sequer desembainhou sua própria espada, atacando em vez disso com a espada ainda na bainha. Sem armas, Kuro não teve chance contra o rei, e foi rapidamente derrotado, inofensivo enquanto fugia. Parei abruptamente e olhei para trás. Por alguma razão, Munakata zombou de Kuro em seus pés, zombando de seu antigo mestre. Ele desprezava o antigo mestre de Kuro como um perdedor indigno de ser rei, considerando sua existência apenas um desequilíbrio no poder entre os reis, uma mancha permanente aos olhos de Munakata. E agora, Kuro escolheu de bom grado se tornar meu peão, acreditando que eu seria o novo rei. Munakata suspeitava que eu poderia ser um conspirador, sabendo que Kuro estaria ao meu lado até o dia do julgamento. E assim, eu poderia simplesmente usar Neko para enganar Kuro, mantendo-o perto de mim como um guarda-costas. Talvez todos nós sejamos apenas peões no meu tabuleiro, até o próprio Kuro sabe disso, mas ele continuou. Kuro está ao meu lado há tempo suficiente para entender minha natureza. Parei abruptamente, não querendo abandonar meus amigos. Naquele momento, pedi desculpas a Kuro por ter mentido. Invoquei a espada do rei e dei um golpe. Minha espada brilhou em branco, sua força igualando a de Munakata. Munakata ergueu a mão para bloquear, mas não conseguiu. No entanto, tudo foi apenas um pequeno golpe para dar a Kuro a chance de quebrar e escapar. Logo ele rompeu a linha de defesa do clã de aço e correu para fora. Seri ordenou a Fushimi que chamasse a polícia. Os 3 fugiram para um beco, embora a condição de Kuro não parecesse boa.
Revelei que esta batalha era apenas uma ilusão criada por Neko. Kuro explicou que as habilidades de Neko não eram apenas criar ilusões, mas também manipular memórias, implantando familiaridade na mente dos outros desde o primeiro encontro. Ter a minha aceitação na escola foi graças a Neko. Ela alterou as memórias dos meus colegas e até as minhas. Agora, peço que ela restaure minhas verdadeiras memórias para que eu possa saber se sou realmente a pessoa que Kuro está procurando. Kuro apressou-me a pensar cuidadosamente, mas eu já estava pronta para assumir a responsabilidade por tudo o que fiz. Voltando àquela noite, Neko já estava na sala de equipamentos quando eu caí diretamente do céu para o ginásio da escola. Ela me encontrou e, ao ver o meu sorriso, sentiu-se segura. Neko acolheu-me e deu-me uma memória falsa e um nome. Quando Kukuri entrou correndo ao ouvir o barulho, ela me viu, mas não sabia quem eu era. Neko usou o seu poder para me encaixar nas memórias dos meus colegas e até nas minhas próprias recordações. Mas isso era tudo que Neko me mostrava. Claro, eu queria ver mais. Neko queria que eu prometesse que se visse a verdade não a abandonaria. Eu prometi, e ela revelou que antes daquele momento, eu tinha sido expulsa de uma nave e caí direto no ginásio. Queria saber quem era aquela pessoa. Quando olhei para o céu, a nave reapareceu. Na manhã seguinte, os três estávamos num campo aberto respirando o ar fresco. Eu disse que, embora houvesse muitas coisas falsas, o tempo que passei com todos era real. E eu valorizava-o. Com os meus 2 amigos, voltei à ponte que levava à escola pela última vez para dizer adeus, pois era onde eu costumava chamar de lar. Eu juro que levarei as memórias deste lugar no meu coração. Embora o meu passado ainda seja vago, juro que o descobrirei o mais rápido possível. Kuro apressou-nos a sair antes que a purificação descobrisse a nossa localização. Todos os 3 decidimos então viver livres, felizes e sem restrições. A família de Munakata fez da minha captura a sua prioridade principal. O difícil é que tenho 2 companheiros que são incríveis e ninguém poderia imaginar que eles escapariam da repressão de Munakata. Eles até superaram Fushimi, o perseguidor supremo, sem deixar rastro em nenhum mapa de vigilância. Munakata tinha certeza de que eles não eram do tipo que recuava facilmente. De repente, Fushimi bateu na porta relatando que uma equipe de busca havia sido atacada, seus PDAS foram roubados e as vítimas identificaram o agressor como Kuro. Munakata entendeu que era uma mensagem e ordenou que Fushimi investigasse. De fato, um pedaço de papel com o número 14 foi encontrado. Fushimi, Seri e Munakata esperaram em silêncio. No horário marcado, liguei. Escondi minha localização para que não pudessem me rastrear. Pedi a Munakata que me dissesse quem estava a bordo da nave, pois essa pessoa era o verdadeiro culpado por trás do assassinato de Totsuka. Eu queria negociar com Munakata que se ele pegasse a pessoa a bordo da nave, eu apareceria. Munakata não queria concordar porque ninguém podia ter certeza de que os outros 2 não viriam me resgatar. Munakata fez um jogo de espera, falando de forma vaga para dar tempo à equipe de Fushimi para nos rastrear. Assim que pensei que a negociação tinha falhado, um tempo depois, Munakata mudou de ideia porque Fushimi rastreou minha localização, e Munakata continuou a fazer o jogo de espera para seus homens. Avancem. Munakata concordou subitamente em capturar o Rei Prata, Adolf, que também foi o primeiro rei, em troca de meu grupo de 3 aparecer sempre que quisessem, desde que os 3 aparecessem juntos. No entanto, com a fala de Munakata, Fushimi trouxe as pessoas para perto do caminhão onde meu grupo estava escondido. Seus subordinados hesitaram, com medo de não conseguirem vencer os homens do meu grupo. Irritado, Fushimi gritou, perguntando por que ele tinha que arrastar essa multidão inútil. Depois, revelei-lhes que eu nem tinha força real, então eles não tinham nada a temer. Eles correram para o caminhão. Mas quando abriram, meu grupo não estava em lugar nenhum. Restava apenas um telefone e um carregador reserva. Deixei essas coisas para enganar o Scepter Boy e dar-nos uma fuga. Naquela época, todos nós 3 descemos em uma jangada em um rio, e foi Kuro quem percebeu o perigo e nos salvou. Felizmente, ele tinha uma forte intuição sobre a natureza traidora de Munakata e sempre esteve em guarda. Os 3 decidiram continuar para o seu próximo destino. Após falhar em me capturar, Munakata decidiu honrar o acordo e mudar seu foco para capturar o Rei Branco. Uma emergência foi declarada, mobilizando um grande número incomum de pessoal, algo raro. Eles enviaram 3 mensagens para o Rei Branco, mas não obtiveram resposta. Munakata apenas exigiu que o procedimento fosse seguido. Seri sugeriu que eles pedissem permissão ao Rei Imperial primeiro, mas Munakata sabia que ele nunca concordaria, então ele insistiu em relatar primeiro,
pronto para assumir total responsabilidade sozinho. Quando questionado sobre o porquê de ir tão longe, Monakata esclareceu que não era por causa de seu acordo comigo, mas porque ele suspeitava que o Rei Branco estava envolvido em alguns incidentes recentes e tinha um comportamento suspeito. A rota do navio estava fixa há muito tempo. No entanto, recentemente, ela mudou de forma incomum, um sinal claro de que algo estava errado. Inicialmente, Monakata pensou que era apenas uma mudança de rota, mas como ele tinha contatos no controle de tráfego aéreo, ele pediu-lhes para verificar. O navio só muda de rota se houver uma emergência a bordo. Então, o que fez este mudar de rota com tanta frequência? Além disso, na noite passada, ele foi visto vagando perto do estádio onde eles lutaram, e uma de suas rotas também passou pelo local do assassinato de Totsuka. Monakata ordenou a todas as suas tropas que prendessem o Rei Prata, com acusações relacionadas à morte de Totsuka, um membro do clã Mikoto. Enquanto isso, Neko estava monitorando as atividades do Scepter Vermelho. Em pouco tempo, um helicóptero decolou em formação completa. Uma unidade se aproximaria da nave e seu capitão daria um aviso. Se não houvesse resposta em alguns minutos, ou se a captura falhasse, eles explodiriam sem controle. O Rei Prata, vendo os convidados, preparou-se para recebê-los. Ele imediatamente pegou a garota em seus braços e deu um passo com ela como uma saudação zombeteira. Depois a jogou para o lado, fazendo-a cair no chão. Eu e Kuro havíamos roubado um dos helicópteros do Scepter Vermelho. Kuro me perguntou sobre a identidade desse primeiro rei. Nem mesmo Kuro o conheceu, apenas ouviu falar dele de Ichigen. Dos 7 reis, ele é um indivíduo especial semelhante ao Rei Dourado. Este homem é chamado de Rei Prata e está envolto em mistério. Por causa dele, até mesmo o Rei Dourado, que controla as finanças, é classificado em segundo lugar. O Rei Prata governa o céu e é considerado o líder dos reis, enquanto o Rei Dourado governa a terra. Naquela época, Neko apontou travessamente uma luz em todos os lugares, fazendo Fushimi xingar. Kuro temia que, uma vez que se aproximassem da nave, seria difícil se separar dos outros. Neko, por impaciência, empurrou o manche para a frente, fazendo com que nosso helicóptero voasse direto para a nave do Rei Prata. Pouco antes do impacto, o Rei Prata explodiu toda a sua nave e meu helicóptero colidiu com ela, causando uma grande explosão. Ninguém sabia que o Rei Prata havia escapado com segurança para outro local. Uma década atrás, o Rei Prata ainda servia no exército, realizando experimentos para descobrir a natureza do poder que os reis atuais possuíam. Num experimento assim, eles criaram um pequeno labirinto e colocaram um rato de teste dentro dele. Quando o Rei Branco de Prata lhe transmitiu poder, o rato invocou uma espada e disparou através do labirinto. Ele usou esse poder para escapar facilmente e, surpreendentemente, tornou-se um líder que outros ratos seguiram. A influência do rato energizado se espalhou para outros, como se pudesse se espalhar para os humanos. A razão é que esse poder funciona como um campo magnético que envolve seu corpo e, como resultado, forma uma equipe de super-guerreiros. Até o Rei Kim Dourado ficou pasmo com este experimento. No entanto, o poder era muito grande e o labirinto explodiu. O Rei Branco de Prata tinha uma irmã que ele amava muito, e ambos foram financiados pelo exército para esses experimentos. O Rei Branco de Prata nunca gostou muito do Rei Kim Dourado porque ele só pensava em guerra, mas sua irmã o forçou a se calar porque, quando se tratava de finanças, coisas assim eram inevitáveis. O Rei Kim Dourado parecia ter sentimentos por sua irmã também, mas então, o Rei Branco de Prata a perdeu em uma guerra. Uma guerra causada pelo próprio poder que ele antes prezava. Ele começou a vê-lo como um erro terrível. Quando a guerra terminou, ele abandonou tudo, embarcou em seu navio e fugiu desde então, cortando todos os laços anteriores com o Rei Kim Dourado. No presente, após a partida do navio, muitas pessoas ainda acreditam que era o navio de alguma seita ou força divina, mas a verdade é que não há nada de especial nele. Logo, os cães do Cetro de Ouro encontraram a cena do acidente. No entanto, nenhum corpo foi encontrado na cabine do helicóptero abatido. Em vez disso, 2 pessoas que deveriam estar dentro foram encontradas inconscientes nas proximidades. Na escola onde eu estive, embora suas memórias tivessem sido alteradas, alguns amigos mais velhos ainda sentiam que algo estava faltando, como se alguém sempre estivesse ajudando com coisas importantes. Mas eles não conseguiam se lembrar de quem. Kukuri não tem mais sentimentos por mim, mas sim pelo Hina, o rapaz que se declarou para ela no topo da torre. Os preparativos para o festival ainda não terminaram, e os alunos já discutiram o uso de uma sala de armazenamento abandonada como depósito. Kukuri olhou fixamente para a máquina de venda automática no térreo e sentiu uma sensação familiar e vaga. Quando os velhos amigos vieram visitar o meu quarto, todos eles sentiram que uma pessoa muito familiar já tinha morado ali, mas ninguém consegue dar nome a ele. Eles falam sobre o rapaz, mas não conseguem se lembrar de quem ele é.
Nesta época, Munakata procurou o Rei Dourado, o controlador financeiro, para conversar. O Rei Dourado estava diante do caixão onde o Rei de Prata descansava em paz. Suas saudações foram breves, quase íntimas. O Rei Dourado então puxou Munakata para um espaço cósmico, invocou sua espada e criou planetas para atacá-lo. Ele exigiu saber o propósito de Munakata. Munakata explicou que ele só veio para conversar, então o confronto deles foi temporariamente suspenso. Ele queria levar o corpo que se acredita ser do Rei de Prata para examinar, pois o próprio Rei Dourado o encontrou na cena do acidente. O Rei de Prata viveu imortalmente por meio século sem nunca ter morrido, portanto sua morte súbita é suspeita. Vendo a aura opressora do Rei Dourado irradiando em todas as direções, Munakata entendeu e recuou. Atualmente ele não pode enfrentá-lo, pois o país ainda precisa do Rei Dourado. Enquanto isso, Mikoto, que estava na sala de interrogatório, de repente teve um telefone e começou a tocar incessantemente. Do outro lado da linha estava alguém que se dizia ter matado Totsuka, uma raposa com máscara. Esse indivíduo estava na minha antiga sala de interrogatório. Ele zombou e avançou para Mikoto, chegando a tentar perturbar Ana. Ao mencionar Ana, os olhos de Mikoto se arregalaram. Aproveitando a oportunidade, a alma da raposa entrou no corpo de Mikoto, tentando roubar sua energia. Mas o que ela nunca esperou foi que Mikoto revertesse a energia de volta para atacá-la, liberando uma força colossal que assustou a raposa, forçando-a a fugir em pânico. O poder de Mikoto fluiu para o demônio mascarado de volta para o meu quarto, onde explodiu em uma grande explosão. Então, Mikoto quebrou as correntes e escapou da prisão. Ana, sentindo-o, soube imediatamente que Mikoto estava voltando. Seu corpo explodiu em uma chama viva, e ele incinerou a prisão, causando outra explosão colossal. O cetro branco tentou de tudo para detê-lo, mas nada funcionou. Seri mobilizou toda a unidade para interceptá-lo, lançando técnicas contra ele, mas a chama avassaladora de Mikoto os incinerou. Sua equipe foi esmagada sob seu poder, sendo resgatada de danos maiores apenas quando Fushimi rapidamente enfiou sua espada no chão, dissipando o impacto da chama. Tremendo, Fushimi pegou sua espada, mas seu poder havia se esgotado. Qualquer um que tentasse impedir Mikoto seria arremessado e derrotado por seu poder. Calmo, sem hesitação, Mikoto continuou avançando, pois uma vez que ele decidiu se mover, ninguém poderia detê-lo. Lá fora, todo o clã vermelho já esperava. Eles sabiam que este movimento significava que Mikoto havia encontrado o responsável pela morte de seu companheiro de equipe. Enquanto isso, Fushimi estava impedindo o cetro branco de perseguir. Com sua equipe ao lado dele, Mikoto avançou em direção à escola para confrontar o chamador. Dentro da escola, Kukuri espiou para fora e viu a espada de fogo de Mikoto pairando no ar. Uma explosão trovejante abalou o pátio escolar enquanto Mikoto arrombava o portão de segurança. Os alunos entraram em pânico, gritando enquanto o clã vermelho invadia. Mikoto lançou uma bola de fogo que destruiu o relógio da torre, silenciando a todos. Kusanagi, segurando um megafone, tranquilizou os alunos dizendo que eles estavam apenas procurando o garoto no vídeo, que ninguém mais seria machucado, e pediu cooperação. O grupo se separou para procurar. Mikoto deu ordens, e então foi sozinho. Os membros da Omra juraram não prejudicar inocentes, mas a sua atitude bárbara e barulhenta torna difícil ganhar confiança. O orgulho deles faz com que os alunos fiquem com tanto medo que não conseguem resistir, mas também não querem ajudar. Kusanagi diz aos seus homens para serem flexíveis se alguém resistir, mas para nunca prejudicar inocentes, e não usar violência. As forças da Scepter vieram, então Kusanagi mobilizou seus homens, apertando o controle sobre as multidões. Ena continua a trabalhar para encontrar a localização do invasor, mas ainda não o encontrou. A equipe de Fushimi foi bloqueada do lado de fora. Então, secretamente, o miado do gato de Neko soou. Entretanto, Seri culpa-se, desculpando-se com Munakata por deixar Mikoto escapar. Mas Munakata não a culpa, afinal Mikoto é o terceiro rei. Munakata duvidou das intenções de Mikoto ao vir aqui. Se o culpado for realmente outro rei, as coisas ficarão complicadas. O rei Senkor, o sétimo rei, é uma existência estranha. Cada geração possui um poder extraordinário e imprevisível. O sétimo rei é como um coringa num baralho de cartas, impossível de controlar. Munakata não interveio porque sabia que o novo rei Senkor, Yashiro, teria de enfrentar Mikoto. Como ambos são forças perigosas e instáveis, o melhor é deixá-los destruírem-se mutuamente, para que Munakata beneficie como terceira parte. De repente, a neve começou a cair do céu noturno. Nesse momento, Ana escalou um penhasco para chegar perto de Mikoto, mas escorregou. Ele apanhou-a e puxou-a para o seu lado, para que ela pudesse contemplar ao lado dele. Aos olhos dela, todos só podiam ser reconhecidos pela cor,
e a cor de Mikoto era a mais bonita de todas. Ela ainda não encontrou o inimigo escondido, mas acredita que mais cedo ou mais tarde, o rato cairá na armadilha, por isso não há necessidade de desespero. No local, a honra já assumiu o controle total. Qualquer um que tente escapar é apanhado e forçado a voltar para dentro. Kusanagi avisa Yata para não ser muito teimoso. Você sabe que Yata quer matar Fushimi, mas peça para ele esperar um pouco. Fushimi já havia falado sobre ir embora com Yata. Ele disse que achava as ações de honra muito infantis e que estava cansado de sua exibição arrogante. Isso deixou Yata furioso, especialmente quando Fushimi queimou sua tatuagem de honra com a própria chama dele bem na sua frente. Fushimi zombou deles por terem poderes especiais, mas agirem como crianças descontroladas. Mesmo agora, sempre que Yata se lembra da cicatriz naquela tatuagem que coça de raiva, ele não pode se mover sem permissão. Kusanagi foi então procurar Mikoto para perguntar sobre Totsuka no passado. E ele percebeu que desde o início apenas Totsuka viu algo diferente em Mikoto e confiou nele. Enquanto os outros o viam como uma bomba relógio, Kusanagi também nunca pensou que estar ao lado de Mikoto e dos outros traria tanta alegria. De repente, Kusanagi chamou Ana para ir com ele, para que Mikoto pudesse resolver seus próprios problemas porque ele tinha um convidado esperando não muito longe, e essa pessoa era ninguém menos que Munakata. Os dois tiveram uma conversa e Munakata queria que Mikoto recuasse e deixasse Yashiro cuidar dele. No entanto, Mikoto recusou. Independentemente de qualquer acordo que Munakata oferecesse, ele recusou. Munakata acreditava que se Mikoto libertasse seu poder mais uma vez, uma catástrofe ocorreria, e milhares de inocentes morreriam. Mas Mikoto simplesmente queria resolver seus negócios e ser deixado em paz, como sempre. Munakata, ainda considerando-o um amigo, perguntou mais uma vez se Mikoto tinha certeza. Mikoto estava totalmente determinado em sua decisão. Minha equipe havia retornado ao seu esconderijo temporário, apenas para descobrir que ele foi destruído e incendiado por um estranho que havia aberto um buraco no chão. Eles ouviram as notícias sobre a escola, e sabiam que invadir aquilo era quase impossível, pois tanto a Seita Vermelha quanto a Seita Escarlate haviam selado tudo. No mínimo toda a ilha poderia se tornar um campo de batalha. Eles ainda não sabiam o que fazer. Por isso pensei em ouvir as palavras que Ishigen, o servo de Kuro, deixou. No entanto, Kuro acreditava que o que eles deveriam fazer já estava claro. Eles resgatarão Kukuri e os outros juntos. Mas para fazer isso, primeiro eles precisam encontrar onde ela e os outros estão sendo mantidos prisioneiros. Neko não queria ir, mas ela relutantemente seguiu quando eu a convenci. Na manhã seguinte, Yata ligou para Kusanagi para pedir reforços. Mikoto ainda estava pensando sobre o que Munakata disse na noite passada. Ele não tinha certeza de qual ordem dar, mas de repente ele se levantou e saiu da sala, deixando todos surpresos. Quanto a Munakata, mesmo a Seita Vermelha não sabia o que fazer. De repente, fumaça negra foi detectada dentro da escola, e Munakata não teve outra escolha, senão ordenar que suas forças se preparassem para agir imediatamente. Os alunos se encolheram de medo, dentro da academia. A unidade de Yata recebeu ordens para ficar parada no portão. Antes que pudessem avançar, Seri ordenou que se rendessem e depusessem as armas. Mas a unidade de Yata, é claro, não obedeceu. Seri imediatamente ordenou que seu exército avançasse. E assim que a Seita Vermelha avançou, a unidade da Seita Escarlate já esperava para lutar. Os dois lados colidiram violentamente. Naquele momento, uma série de explosões estranhas ocorreu em torno da academia. Munakata deixou o local para Seri lidar enquanto ele próprio saltava no ar. Naquele momento, outra explosão ocorreu. Um membro da Seita Escarlate estava prestes a ser atingido por uma pedra em queda, e Munakata desceu para protegê-lo. Mas descobriu que o homem era um traidor que voltou na noite de Munakata. Munakata largou todos os tijolos, sem se importar com o que aconteceria consigo mesmo e com aquele homem. Ouvindo explosões mais altas, Kusanagi pensou que alguém poderia até ter trazido um canhão pesado, e Ana ficou ainda mais apavorada com a possibilidade de algo terrível acontecer. A garota previu que todo o lugar explodiria completamente. Por isso, ela correu para verificar. Quando ela olhou ao redor, alguém a mirou e atirou nela. Felizmente, Ena não foi atingida. Kusanagi tentou detectar o atirador e descobriu que ele estava vestindo o uniforme do Omura. Após as explosões, os alunos entraram em pânico e correram para todos os lados. Os prédios explodiam continuamente e Kukuri ficou imóvel, observando tudo desmoronar. Assim que um tijolo caiu em sua cabeça, Kuro apareceu e a salvou. Corri e me apresentei novamente desde o início. Enquanto estavam felizes com a reunião, uma voz soou. Mikoto já esperava o grupo ali. A notícia de que Ana foi baleada por um membro do Honra
se espalhou entre todos, elevando ainda mais o conflito entre os vermelhos e os honras. Seri estava muito preocupada com Munakata, mas o campo de batalha não lhe dava tempo para se distrair. Yata atacou Seri sem parar, mas Fushimi apareceu de repente para detê-lo. Ambos decidiram resolver sua rivalidade de uma vez por todas. Mikoto não conseguia entender por que eu, que o chamei aqui, agora pretendia fugir. O calor que Mikoto irradiava era sufocante. Mas, na verdade, eu não fui quem o chamou. No entanto, dizer apenas isso não convenceria ninguém. Por isso, Kuro avançou para a luta e foi facilmente derrubado. Neko usou ilusões para distrair Mikoto. Mas, inesperadamente, Mikoto pisou firme e a ilusão se dissipou imediatamente. A garota então saiu rolando, deixando os homens lutarem entre si. Kuro atacou continuamente para ganhar tempo, mas não importava o que ele fizesse, ele não conseguia afastar Mikoto. Mikoto contra-atacou. Kuro a esquivou por pouco e avançou para a batalha. Mikoto não gosta de desperdiçar tempo, então ele se transformou em um sol vermelho e quase queimou tudo ao redor. Não importa o que Kuro fizesse, era como se ele estivesse matando um mosquito. Felizmente, Munakata interveio a tempo. Munakata, ainda carregando o jovem que o apunhalou com a faca ainda na mão, correu para impedir Mikoto, dando ao meu grupo uma chance de escapar para um lugar seguro. Neko queria fugir porque não podia fazer nada com Mikoto, nem mesmo suas ilusões tinham efeito. Mas de repente, Kukuri me viu ferido e quis verificar. Quando me aproximei, a atitude dela mudou completamente, e ela me apunhalou com um pedaço de vidro. Acontece que Kukuri havia sido substituída por um impostor. Ele foi quem chamou Mikoto, atirou em Ana e esfaqueou Munakata antes. Ele entra nos olhos das pessoas e assume o controle uma por uma. E desta vez, ele aproveitou a oportunidade para entrar nos meus olhos. Ele queria que eu me lembrasse de tudo que tinha esquecido, e continuou murmurando, me instando a dormir para que ele pudesse me controlar facilmente. Ouvi a voz de Neko me chamando e percebi que ele não conseguia se dominar. O homem-raposa voltou ao corpo de Kukuri e fugiu. Memórias de repente surgiram, me chocando. Lembrei-me gradualmente de tudo, incluindo as memórias daquela guerra em minha história com o Rei Ouro. De repente, levantei-me. Uma onda de energia explodiu de mim, forçando todos a parar de lutar e focar em mim. Uma luz prateada se espalhou por toda a área, iluminando tudo. Quando a luz se dissipou, uma espada apareceu no céu. Minha espada estava completamente manifestada, brilhando intensamente por todo o céu. O Rei Ouro também viu e comentou que eu realmente gostava de surpreender as pessoas. Kuro estava aterrorizado, sem saber o que estava acontecendo. As feridas no meu corpo desapareceram. Eu tranquilizo a todos para não se preocuparem, eu sou imortal. Eu sou o Rei Prata, o primeiro rei. Adolf, posso ter certeza de uma coisa. Agora eu sou simplesmente Yashiro que esteve com todos vocês o tempo todo. A enorme espada no céu desapareceu. Fushimi disse para Yata não desviar o olhar da batalha. Ambos então retornaram à sua intensa atividade. Mikoto e Munakata também não queriam perder a oportunidade de lutar seriamente um contra o outro, então ambos sacaram suas espadas para continuar. Enquanto isso eu me lembrei de tudo. O Rei Cinza veio me ver antes e trocou de corpo. Ele estava animado com a minha imortalidade e por isso a fez. Depois de pegar meu corpo, ele me expulsou do dirigível. No entanto, ele só conseguiu pegar meu corpo. Ele não podia tocar meu coração e alma. Porque eu sou o Rei Prata. O Rei Prata representa a inviolabilidade e a imunidade a qualquer interferência. Em outras palavras, foi o Rei Cinza quem usou aquele corpo para matar Totsuka. Depois disso, ele trocou de corpo com o Rei Prata e nos perdoou. Talvez o choque da troca de corpos tenha feito o Rei Prata perder a memória. E ao meu lado, ele roubou muitos outros corpos. O poder do Rei Cinza desta vez pode até afetar outros reis, e o corpo de Kukuri antes não foi exceção. Minha equipe se uniu para resgatar Kukuri. Naquele momento, enquanto os dois lados ainda estavam lutando, as espadas de Mikoto e Munakata apareceram no céu. Seu poder era incrivelmente aterrorizante, especialmente a espada vermelho escura de Mikoto, que parecia completamente anormal. Isso forçou Seri a abandonar sua posição para investigar. Naquele momento, Neko e eu chegamos do alto. Seri imediatamente sentiu e sacou sua espada para atacar, mas não adiantou. Eu dei a Seri a habilidade de voar porque queria que ela se juntasse a nós. Yata e Fushimi estão lutando ferozmente, mas Kuro interveio no meio da batalha para parar ambos os lados sob o comando do Rei Branco. Quem ousasse avançar seria cortado, mas Yata gritou que ambos os lados obedeciam apenas aos seus próprios reis. Kuro perguntou se eles sabiam o motivo pelo qual Mikoto havia invadido, e por que Munakata não usou todo o seu poder para impedi-lo, e por que ambos foram resolver tudo, deixando seus clãs lutando em uma batalha sem sentido.
Mas Yata e Fushimi não ouviram e atacaram Kuro. Sabendo que apenas palavras não adiantariam, ele os desafiou a vir e pegar se pudessem. Enquanto isso, eu, junto com Neko e Seri, corremos para a sala onde Kusanagi estava cuidando de Ana. Ana o tranquilizou dizendo que meu grupo não era inimigo, deixando Kusanagi aliviado. Naquele momento, o telefone tocou e pedi a Kusanagi para atender. O chamador era ninguém menos que o Rei Dourado, que pediu a Kusanagi para passar o telefone para o tolo do Yashiro. Ambos eram velhos amigos desde que realizaram pesquisa juntos, portanto pedi ao Rei Dourado que me ajudasse com algumas coisas. Naquele momento, Mikoto e Munakata acabaram de começar e decidiram lutar seriamente a partir daí. O Rei Vermelho, ainda escondido no corpo de Kukuri, observava de longe para ver como ambos se destruiriam. Expliquei tudo o que precisava do Rei Dourado, dizendo que ele era o único que realmente me entendia, e então pedi aos próximos 2 comandantes, Kusanagi e Seri, para recuarem e ajudarem a dispersar os estudantes. Como o objetivo do Rei Vermelho são os reis, eles precisam ser dispersados o mais rápido possível. Eu tenho certeza que o poder do inimigo não se limita ao que eles viram. De repente, o Rei Vermelho usou telepatia para ameaçar todos os estudantes de que ele tomaria seus corpos e seus poderes, forçando-me a revidar. Eu pedi para Neko fazer algo por mim. Eu quero que ela seja o primeiro membro do meu clã. Neko há muito se considera minha, então ela concordou de bom grado. Ambos uniram suas forças para enviar uma mensagem a todos os estudantes. Quando apareci, todos os estudantes ficaram furiosos, culpando-me por estarem presos aqui. Mas alguns sentiram uma estranha familiaridade comigo, embora não soubessem meu nome. Eu disse a eles que não importava se eles me conheciam ou não. O importante era que eu os conhecia e valorizava cada um deles como amigos preciosos, que eu os protegeria e lhes mostraria a saída. Com isso, identifiquei rapidamente a localização do Rei Imortal e enviei uma mensagem para ele, um desafio para um encontro direto e para resolver isso de uma vez por todas. Então, Neko desabou de exaustão. Tendo usado muita energia, entreguei a Ana e a 2 vice-comandantes para cuidarem dela, desejando-lhes boa sorte antes de ir. O Rei Imortal, embora abalado pelo que acabara de acontecer, recuperou a compostura, esperando que os 2 reis se aniquilassem para que ele pudesse invadir e roubar seus corpos e poderes para se tornar o rei mais forte. Mas sua mente se fragmentou enquanto Kukuri lutava desesperadamente para recuperar a consciência e pedir ajuda. Mikoto e Munakata continuaram sua luta. Mikoto, embora ferido na mão, zombou de Munakata por ser muito fraco e patético, enquanto Munakata respondeu que, sem seus óculos, ele ainda não havia lutado com toda a sua força. Ambos ainda se odiavam como antes e a luta era ainda mais intensa. Enquanto isso, Yata e Fushimi, que esperavam, ainda não conseguiam dominar Kuro, mas as marcas no corpo de Yata começaram a reagir à medida que Mikoto se aproximava de seus limites. Ambos já foram amigos e se juntaram ao clã de Mikoto, mas agora apenas brigam em vez de lutar juntos. Um colega de equipe veio para puxar os 2 de volta porque quase todo o lado deles havia se retirado. O colega, embora traidor, Fushimi, e o próprio Mikoto já não se importavam com a traição dele há muito tempo. Esse é exatamente o motivo pelo qual Fushimi foi embora. Mais tarde, fui procurar Kuro e disse a ele que era hora de lidar com o Rei Sins. Kuro queria saber se o plano tinha sido bem sucedido e admiti que dependia um pouco dele. Kuro reclamou que, mesmo sendo um rei, eu ainda era tão irresponsável quanto antes. Depois disso, ele se ajoelhou e pensou que eu o deixaria servir a outro rei. Ele fez seu juramento para mim, jurando servir-me até seu último suspiro. Eu não gostei desse tipo de formalidade entre amigos e o mandei levantar. O 7º rei viu que Munakata havia enfraquecido, mas ele queria esperar até que Mikoto ficasse ainda mais fraco antes de possuí-lo, e então ele poderia ter Munakata também. E mais uma vez Kukuri resistiu e gritou por socorro de dentro de seu corpo possuído. Kuro e eu chegamos a tempo e pedimos que ele libertasse o corpo de Kukuri. Ele fingiu ser Kukuri e sacou uma pistola brilhante para atirar secretamente, mas eu tinha um trunfo, então não me machuquei. O 7º rei jogou uma bomba de luz e tentou fugir, mas foi perseguido por Kuro, que o derrubou no chão. Pela segunda vez, Kuro sacou sua espada e declarou que o 7º rei era alguém que nunca poderia ser perdoado. Não importava o quanto ele implorasse por misericórdia, e então começasse a amaldiçoar, Kuro ainda brandia sua espada. O 7º rei se virou para mim, e voou em minha direção para me possuir. Ele pensou que tinha nos engolido, mas eu não era mais o mesmo de antes. Percebi que o 7º rei havia possuído tantas vezes que sua personalidade havia se tornado caótica e ele não se lembrava mais quem era. Eu absorvi e suprimi a alma do 7º rei. Depois disso, Kuro me repreendeu por agir imprudentemente com uma chance tão baixa de sucesso.
Eu pedi a Kuro para levar Kukuri embora enquanto Seri e eu lidávamos com o problema dos dois reis, mas Kuro não permitiu. No entanto, sou imortal, então vou ficar bem, e os assuntos entre os reis devem ser resolvidos pelos reis. Kuro foi embora com Kukuri. Eu, no entanto, não estou nada bem, pois não sei por quanto tempo poderei controlar o sétimo rei. Não quero que os dois reis aqui sofram o mesmo destino que eu, e o Rei de Ouro no passado dividiu seus caminhos. Enquanto isso, os alunos se dispersaram, sem saber onde Kukuri estava. Alguns acreditam que ela está comigo, então certamente ela está segura. Fushimi e Yata voltaram, e Yata estava furioso porque sua equipe foi deixada para trás. Mas como nem mesmo Ena poderia fazer nada, eles só podiam depositar suas esperanças nos reis. Como esta é a primeira vez que os 4 reis aparecem para lutar. Eu fiquei entre os 2 reis e fui gradualmente dominado pelo 7º rei. Pedi a Mikoto que acabasse rapidamente com o 7º rei, pois era o que ele queria fazer desde o início. Mikoto não perdeu a chance e atingiu diretamente em mim, liberando uma enorme quantidade de energia. O poder de um rei moribundo explodiu com uma força tremenda. Kuro levou Kukuri embora. Ela ainda se lembra de Kuro, mas não se lembra de mim. Kuro sente que isso é o melhor para ela. Eu desapareci. A espada de Mikoto estava completamente deteriorada, atingindo seus limites e desintegrando-se. Ele se desculpou por incomodar tanto Munakata. Ele decidiu desistir e deixar sua espada cair. Temendo que causasse um desastre, Kaguto correu e acabou com a vida de Mikoto antes que a enorme espada caísse no chão. Mikoto disse suas últimas palavras para Munakata, e também queria pedir desculpas a Ana porque ele não podia mais mostrar a ela suas cores bonitas. Após a batalha, apenas Munakata retornou. O clã do Rei Espada ficou feliz por Munakata ter sobrevivido. Neko e Kuro encontraram apenas o guarda-chuva do meu lado no local. Neko abraçou meu corpo e chorou. Kuro também estava muito triste, mas ambos ainda acreditavam que eu estava vivo porque eu sou o Rei Prata imortal. Eles estavam muito felizes por terem me servido como seus subordinados. As marcas nos corpos dos membros do clã Mikoto depois que cada um morreu, formaram uma bela cor vermelha para Ana admirar pela última vez. Fushimi sabia que Mikoto era uma pessoa verdadeiramente incrível.